Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pietro e hoje eu vou fazer um vídeo breve para tentar convencer você a dar uma chance para esse grande escritor romano, esse grande poeta da antiguidade, que é o nosso querido Catulo, ou mais formalmente conhecido como Caio Valério Catulo. Nasceu em 87 a.C. e morreu em 52 também a.C. Enfim, já falei desse livro na minha lista de livros favoritos. Esse é o único livro que nós temos dele, né? É uma coletânea de poemas. A gente não sabe até que ponto, não se sabe até que ponto isso aqui seja uma compilação do próprio autor, seja uma seleção que ele próprio fez dos próprios poemas, ou se alguém, em algum momento, olhou os poemas dele, tinha muitos outros, talvez, ou não tinham, só tinham esses, e compilou isso. E isso chegou até nós quase por milagre, né? Sobreviveu à Idade Média e foi redescoberto mais ou menos na época do Renascimento, os manuscritos com os poemas desse poeta. Haviam vários outros poetas romanos dessa época, a maioria dos quais não sobrou quase nada, sobraram uns versos aqui, outros ali, porque eram copiados e comentados por outros autores. Mas de Catulo nós temos a sorte de ter um livro completo de poemas, que tem vários títulos, né? Porque não temos um título do autor, a gente não sabe exatamente o que é esse livro, né? Ele é uma coletânea de poemas, mas ele não é como, por exemplo, as Odes do Horácio. Nós sabemos que são as Odes e tem 4 livros e... Cai alguma coisa. São as Odes, tem 4 livros, aí as bucólicas, de Virgílio de Sábio são bucólicas e tem tantos poemas. No caso do Catulo é tudo muito nebuloso, é quase um tesouro, assim, que sobreviveu do grande naufrágio da cultura da antiguidade, né, com a perda de todas as bibliotecas e tudo mais. E que é uma coletânea de poemas de diferentes, digamos, estilos, diferentes, um termo mais formal, metros. Vou falar disso mais pra frente. E que eu acho que se destaca em toda a literatura da antiguidade por ser um mundo inteiro dentro de um livro. Assim, tem poemas dos mais diferentes tipos aqui. Não é um autor que você consegue fazer qualquer tipo de generalização fácil. É um autor que escapa a qualquer tentativa de classificação rápida e fácil. São poemas que vão do grosseiro, do mais vulgar possível, até a poesia mais refinada, a poesia mais, entre aspas, parnasiana, mais barroca, mais sofisticada. E é um autor desses autores da antiguidade que eu acho que, enfim, é um dos mais maravilhosos de ler, porque tem momentos em que você se envolve terrivelmente, você vê ele falando sobre experiências que todos nós passamos ainda depois de 2000 anos, e também há momentos em que você vê o começo de uma arte na criação e no desenvolvimento da poesia, dos versos em latim, do mais alto refinamento. Algo que a poesia em latim me parece, e parece a alguns estudiosos, não conhecia antes desse autor. Bem, como eu disse, não tem um título único. É o que temos desse autor, são, acho que quantos poemas? São 116 poemas que chegaram até nós, dos mais diferentes tamanhos. O maior é o famoso poema 64, vou falar bastante dele, é um dos poemas mais lindos que eu conheço. Tem 405 linhas, o poema 64. E alguns são curtíssimos, tem 2 linhas. Como eu disse, é um mundo à parte, tem vários tipos. Tem diferentes nomes, se você for procurar uma edição. Em português, a grande edição, a edição de referência, é a edição traduzida pelo João Ângelo Oliva Neto e publicada pela Edusp, em 2 edições. Tem uma edição mais antiga, que é uma capa quadrada, bem mais fina que essa, e essa é a reedição mais recente, que eu acho que é de 2024, 2023, é bem recente, de 2024, que foi super revista, super ampliada, uma edição que tá belíssima. Infelizmente é uma edição um pouco cara. Se você conhece alguém que foi aluno da USP, alunos da USP, de mestrado, ex-alunos eu acho que não, mas alunos pagam qualquer livro publicado pela USP com 50% de desconto.
Se você não for aluno da LUSP, você pode esperar até a festa do livro ou a festa do livro da USP ou eu acho que da Unesp. E aí você pode comprar o livro com 50% de desconto. Com 50% de desconto, eu acho que ele custa o quê? 120, 130 reais? É um preço incrível, é um livro lindo. Assim, ainda que você não goste da poesia, é um livro bonito de você ter. Tem até imagens, tem figuras. Incrível. E tem essa coisa de terem impresso os poemas e as traduções em tintas, em páginas azuis. Na verdade, o texto não está impresso e todo o resto da página está impresso em azul, né? Porque não existe, não se usa normalmente tinta branca para imprimir livros. Mas existe tinta branca. Já tem um livro que tem uma folha com tinta branca para colocar os caracteres, mas não é o caso aqui. Enfim, tô viajando. Mas é uma edição linda, uma tradução é a melhor que a gente tem, de longe. A gente não tem muitas, né? Então isso não é grande elogio, coitado do João Ângelo, porque não tem grande competição ainda. Infelizmente, precisa de mais traduções do Catulo. Ouvi boatos que o Clube de Literatura Clássica vai lançar esse ano, talvez uma nova tradução, mas eu não sei se é verdade. Eu vi me falaram assim no inbox do Instagram, não sei. Pode ser que saia, pode ser que sim, pode ser que não. E se vai ser bom ou não, também não tenho ideia. Mas é um autor que tem que ficar no radar de vocês. E muito bem, tem diferentes títulos. Vocês podem ler em português, se for em português essa edição. Vocês podem ler em outras línguas. Eu, antes de ter essa edição, que estava esgotada em português, eu tinha essa edição aqui, que é bem fraca em inglês, mas ela é bilíngue, né? E eu estava aprendendo latim. Ela me ajudou bastante. Acho que aqui dá pra ver, né? Tem minhas anotações e tal. Alguns poemas eu aprendi enquanto decidi ler enquanto eu ainda estava estudando latim. Alguns poemas são muito fáceis de você ler em latim. Tanto que no meu livro de aprendendo latim, aparece, eu acho que um poema ou outro do Catulo. Eu lembro que aparece o vídeo, que é mais difícil, mas eu acho que Catulo com certeza aparece. O 64, que é o poema mais longo e que tem um caráter mais refinado, como eu estava dizendo, é um poema que você não vai dar pra quem tá começando a aprender latim, mas dá pra ler também. Enfim, e eu tinha essa edição bilíngue, não é muito bonita, meio X. Eu gosto do quadro, né, o Tiziano. Inclusive, o quadro é inspirado no poema. Depois eu mostro o quadro. E eu tinha PDF de uma edição italiana maravilhosa. Podem me prender, tá bom? Podem me denunciar para o Ministério Público. Mas sim, tinha um PDF e eu usava. Uma edição muito bonita em italiano, que eu quero comprar um dia também. E enfim, eu li uma vez inteiro todos os poemas traduzidos e fui lendo os poemas em latim, em diferentes momentos, isoladamente e tal. Livros de poesia não são uma coisa que, assim, você lê do começo ao fim sempre, né? Você pode ler, claro. Mas um livro de poesia bom é um que você vai o tempo todo voltar, e o tempo todo consultar, e o tempo todo reler os poemas. E foi o que aconteceu comigo com o caso do Catulo. E aí, ano passado, eu comprei. Eu ganhei, na verdade, do meu amigo Júlio. Muito obrigado, Júlio. Se você estiver assistindo o vídeo, não vai estar assistindo o vídeo, mas se tiver, muito obrigado pelo presente. Eu ganhei essa edição e desde então estou usando ela. É maravilhosa, as notas são ótimas. São notas que, inclusive, ajudam se você está lendo em latim. Enfim, claro que tem que ler com dicionário e gramática, mas são notas muito inteligentes. Eu adoro essa edição. E precisa ter. São poemas. É maravilhoso o Catulo, é maravilhoso. O que eu posso dizer sobre o Catulo? Vai. Bem, Catulo está situado aí mais ou menos no final da República Romana, né? Nesse momento de crise total entre a época de Sila, né? E antes da chegada de Augusto, né? Com a unificação não, né? Com o fim da Guerra Civil e a instauração do Império, né? Então ele vive nesse momento de crise total. E ele vive já no final de um processo longo em que Roma está recuperando toda a herança da Grécia helenística, né? E ele se enquadra dentro de um momento, de um movimento, assim... Enfim, é tudo muito no campo da hipótese, né? Você sabe isso, mas a gente não tem tanto outros textos da época. A gente tem o Lucrécio, que é quase contemporâneo, que tem algo parecido, mas no caso do Catulo é muito forte esse esforço são os poetas novos, eles
parecem ir contra as tradições mais antigas e mais, entre aspas, arcaicas da poesia romana, a poesia épica romana, Ennio, enfim, poetas que não sobreviveram, né? Mas que se tem uma noção de que fossem de um determinado jeito. E aí são poemas que vão se calcar e vão buscar beber novamente na fonte da poesia helenística, principalmente a poesia de Calímaco, desses poetas extremamente refinados, extremamente... são quase barrocos, assim, são quase gôngorazinhos. Você sabe quem é Gôngora, que é um poeta espanhol do século XVII, XVI. Poemas que... Isso vai ser importante, eu acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. São poetas que, diferente de Homero, assim, que essa figura que existe, assim, Ilíada, Homero, existe, simplesmente existe. Mesmo as tragédias gregas são obras que são um pouco isoladas, Píndaros, poetas arcaicos e tal. A poesia helenística, ela trabalha muito no campo da referência, né? Ela busca referências, ela faz referências, faz menções, alusões, sobretudo alusões a toda a tradição de poesia. A poesia helenística grega, me parece que é uma poesia que é feita muito com o auxílio do livro, né, com o documento escrito. Ela se debruça em cima de tudo que já existe, ela retrabalha aquilo, ela reformula aquilo, ela opta, não no caso do Homero, pela força, pelo vigor da poesia mais arcaica, ela opta por uma coisa mais refinada, uma coisa numa escala menor, tanto que uma palavra que aparece muito quando você vai ler sobre Catulo é a ideia de nugae, que são pequenas composições poéticas, muito criativas, muito inventivas, que tem sempre essa coisa da referência à tradição. Enfim, parênteses rápidos, eu não sou estudante de letras, eu não sou professor de letras, muito menos estudante de letras, né? Eu tô falando das coisas que eu li, posso ter errado alguma coisa, tá? Me perdoem nesse caso. Mas a minha intenção é boa, eu quero que vocês leiam Catulo, tá? Desculpa aí se eu cometer alguma imprecisão a respeito disso. Enfim, e é esse momento, né, em que você tem esses poetas novos que estão indo atrás da poesia helenística e tentando passar isso para o latim, né, porque a poesia helenística grega, obviamente, é em grego. E vão tentar traduzir isso para o latim. Ao mesmo tempo, tem alguns aspectos do Catulo que me parece que são muito próprios da cultura romana, alguns conceitos que ele usa muito, sobre os conceitos daquilo que é justo, daquilo que é próprio, sobre questões de... não estou usando os termos exatos, mas questões de lealdade, de fidelidade dentro de uma família. Ele usa isso, ainda que ele usa de um jeito curioso, porque ele usa sobretudo isso para falar sobre as relações dele com a amante dele, a lésbia, aquilo que é o que é certo, são ideias que fazem muito sentido numa sociedade romana. Mas ele faz essa mistura com a poesia helenística. É muito difícil de falar, porque não sobrou também muito da poesia helenística. Sobrou pouco de Calímaco, que foi esse grande poeta helenístico. Não sobrou. As obras principais dele se perderam nesse naufrágio horroroso que é o fim da antiguidade. Então é muito difícil, me parece, mesmo para os grandes especialistas, etc., muito mais ainda para mim, né, que, enfim, sou um pobre coitado aqui, de conseguir entender exatamente o quanto essa poesia tem algo de novo, o quanto ela seria somente, me parece que não é, mas seria somente uma tradução dessa poesia helenística para uma cultura latina. Enfim, tem uma série de questões que são confusas. Mas muito bem, o livro, ignorando tudo isso, é um livro maluco, porque ele é possível dividir ele em 3 partes, apesar de a gente ter um manuscrito, né? Um manuscrito, assim, conforme eles chegam até nós quando eu falo nós, não sou nós, eu não me enquadro nesse nós, tá? É um nós puramente retórico aqui. Mas conforme eles chegam no Renascimento, eles são em formato de códex, né? Então, eles contêm aquilo que na antiguidade era composto por vários rolos de pergaminho, né? Se você tem um códex, por exemplo, da Eneida, na antiguidade isso eram 12 livros, né? Os 12 livros da Eneida, os 12 pergaminhos da Eneida foram juntados, tal, e copiados na forma códex. Forma códex é isso, né? Livro, né? Forma com páginas, entendeu? Antes era pergaminho. No caso do Catulo, a hipótese mais clara é que, e assim, quase universalmente me parece, sempre vejo todo mundo falando que, enfim,
No caso de Catulo, o livro que chegou até nós seria composto por 3 rolos de pergaminho, com 3 tipos de poemas diferentes. O primeiro seria poemas mais curtos, em diferentes metros, e que tem aí uma relação com os metros da poesia lírica grega, seja arcaica, seja posterior. O segundo rolo teria poemas mais longos, inclusive o poema 64, que é um poema em hexâmetros datílicos, mas também tem poemas em outros metros. Metros, assim, é o equivalente se você está apoiando, é o equivalente na poesia da antiguidade aos nossos tipos de versos, né, os nossos decassílabos, e ainda que eles funcionem de um jeito totalmente diferente do nosso, porque não é pela quantidade de sílabas como a gente. Decassílabo é um verso de 10 sílabas, é isso. No caso da antiguidade, em decassílabo o hexâmetro datílico não tem uma quantidade fixa de sílabas, porque ele funciona de outro jeito, é uma questão de duração de vogais, algo que a gente não tem em português. Então, funciona de outro jeito, mas existe. E o terceiro livro são das elegias, que também não é nosso conceito de elegia, é um gênero baseado sobretudo num conceito, né? Poesia elegíaca, é um tipo de... em base ao tema, mais. Na antiguidade não, também é um tipo de metro muito específico. Você tem um hexâmetro e depois você tem um pentâmetro. Um hexâmetro e um pentâmetro. São dísticos elegíacos. E tem os epigramas que usam também desses dísticos elegíacos. Tô falando grego aqui pra vocês, eu sei. Mas se vocês comprarem o livro, vocês lerem, vocês vão entender o que é isso. Mas o que vocês precisam entender é que é um livro composto em 3 livros, né? Ele tem 3 quase rolos de pergaminho. Até que ponto foi o próprio Catulo que sentou, pegou os poemas que ele escreveu ao longo da vida e criou esses 3 livros? Não dá pra saber. Ou se foi algum amigo dele que pegou, assim, os manuscritos que ele tinha deixado em vida, ele morreu novo, ele morreu antes de... Não se sabe nada disso. Só hipótese. Mas até que ponto foi o autor que escolheu fazer isso? Parece que não dá pra saber, né? Mas o resultado é maravilhoso, porque o que se consegue com isso é uma variedade nesse livro que é maravilhosa. Os primeiros poemas do livro, né, da primeira parte, né, que são o livro dos metros variados, né, metros líricos variados, ou não necessariamente só líricos, tem os jâmbicos também. Enfim, não quero falar tanto desse grego das categorias poéticas da antiguidade, que é difícil para quem está começando, e é difícil para quem está terminando, que, enfim, eu boio também nisso. Mas os primeiros poemas do livro são poemas maravilhosos, de amor, tem os poemas do passarinho, que são uma gracinha. E são os poemas que ele dedica a essa essa dele, que não se sabe até que ponto é de fato amante dele. Tem toda uma questão que se discute muito quando se fala de Catulo, que é até que ponto os poemas dele que parecem sinceros, tem alguns poemas que não parecem sinceros. O poema 64, que eu já falei 50 vezes, ele é uma obra super refinada e super complexa. Ele não tem a pretensão de ser um poema expressivo dos sentimentos, do eu lírico. Na verdade, nada aqui tem, mas aqui ele parece menos ter isso do que outros. Agora, esses outros que parecem ter mais uma verve mais espontânea, mais pessoal, mais de confissão amorosa, não se sabe até que ponto isso é de fato sincero, ou se isso é, e muito mais provável, seja um topos literário, né? Um lugar comum literário e uma ficção, né? A gente está falando de um poeta da Roma Antiga, isso daqui não é Edgar Luiz, entendeu? Edouard Louis, não é autoficção, mas parece, porque o resultado é muito espontâneo. Você tem poemas como o poema número 8, Catulo infeliz, deixa de loucura, e aquilo que você viu morrer, considera perdido, que enfim, que ele fala sobre a desilusão amorosa dele. Esses poemas de desilusão amorosa são maravilhosos, assim, são totalmente atuais. Você lê isso e, enfim, se você já se apaixonou por alguém, você vai ler isso aqui, você vai entender. Eu acho muito mais legal. Muito mais legal. Tem gente que não acha, aparentemente a maioria das pessoas não acha isso. Eu acho isso engraçado. Eu acho muito mais legal você buscar emoções e sentimentos parecidos com os nossos de hoje no mundo remoto, do que você ficar lendo pessoas do mesmo mundo que você,
e que são próximas, enfim. Eu não tenho muita brisa da autoficção, assim, eu não vou ler Eduardo Luiz, entendeu? Um cara que, uma vida que, imagino eu, seja parecido com a minha. No mundo que é, imagino eu, muito parecido com o meu. Por que eu vou ler isso? Parece tão chato. Tipo, minha vida já é chata. É muito mais legal ler isso num poeta que morreu há 2.000 anos atrás e que, sei lá, assistia pessoas morrendo no Coliseu. Na verdade, não tinha Coliseu na época, mas assistia gladiadores se matando. É muito mais interessante, né? A distância e... Eu acho. Tem gente que não acha, aparentemente. E vira as caras para qualquer coisa que é mais antiga. Imagina que tudo que é antigo é muito fossilizado. Se for uma dessas pessoas, inclusive eu te convido a ler o poema número 16 do Catulo, que é um poema, por exemplo, onde ele mostra o lado mais baixaria dele. É um poema muito baixaria mesmo. O primeiro verso é incrível. Eu não posso nem falar aqui no YouTube que vão banir meu vídeo, por exemplo. Mas tem poemas nessa onda também cômicos. Tem uns poemas que são efetivamente muito engraçados. Tem um que ele encontra uma moça, e a moça pergunta se ele tem uma liteira, né? Liteira é tipo um carro. E ele fala que tem. Aí a moça pede emprestada, mas ele não tem a liteira, porque é da mentira dele. Aí ele fica puto com a moça. É engraçado, entendeu? É uma situação que existe até hoje, né? Você fala que você tem coisas que você não tem, para as pessoas acharem que você tem dinheiro que você não tem. Enfim. E é um livro maluco, porque você nunca sabe onde o próximo poema vai parar, entendeu? Porque você tem esses poemas de amor, poemas de desejo sexual, poemas de... Tem os poemas dos passarinhos, que ele fala sobre os passarinhos da mulher que ele ama, da lésbica, que são uma gracinha. São uma gracinha. E são alguns dos poemas favoritos de todo mundo, né? Porque são muito fofos, e são muito bem feitos, e muito bonitinhos, mas ao mesmo tempo são muito espontâneos, mas ao mesmo tempo são muito refinados. Enfim, é um autor que é imprevisível, né? E aí você tem... No primeiro livro você tem desde os poemas de amor até os poemas mais sujos que você pode imaginar, os poemas assim de nojentos, de ódio, de raiva. Tem poemas de desejo homossexual também. Ele tanto fala da amante dele, a lésbica, quanto ele fala do tal do Juvencio, que é, sei lá, o Troy Sivan lá da galera dele, entendeu? O trinquezinho com cara de enjoado, que ele dá em cima e o cara meio... Tem um poema, não lembro qual era o poema, o número do poema, talvez demore um pouco pra achar. Tem esse poema maravilhoso, em que ele beija o cara, beija o rapaz, e o rapaz esnoba ele. E ele descreve o sofrimento dele, dele ficar na cruz, e o beijo, que era a coisa mais doce do mundo, virou mais amargo do que, sei lá, uma coisa muito amarga na antiguidade, uma planta, não lembro qual era a planta. Tem tudo isso. E tem os poemas de casamento, né? Os famosos... Tem um nome para isso que eu sempre esqueço. Os famosos epitalames. Os poemas epitalâmicos. Os poemas de casamento, que são maravilhosos também. É o mundo. E aí você tem esse poema 64, que é longuíssimo e que conta entre várias coisas e várias digressões. Ele trabalha no campo daquele lugar comum da antiguidade, que é a ekfrase, que é a descrição de objetos artísticos, mas não é uma descrição em termos assim de estéticos, né, que ele faz uma análise visual da obra de arte, mas ele usa da obra de arte para contar a história que está acontecendo dentro da obra de arte e criar assim, como se fosse tipo uma boneca russa, assim, uma história dentro de uma história. E tem esse maravilhoso em que ele vai falar de um tapete onde está representada a Ariadne, que foi deixada em Naxos. A descrição da Ariadne abandonada pelo Teseu na ilha de Naxos é nota 10, assim, é maravilhoso. Algo que você vê que jogou uma sombra sobre o Virgílio, do livro 4 da Eneida. Enfim, que esse poema 64 é o meu favorito do livro, né? Eu sou uma pessoa muito mais, apesar de eu gostar da parte espontânea e tal, a parte, entre muitas aspas, espontânea, eu gosto mesmo da parte refinada e a parte, sabe? Eu amo esse poema, acho que é um dos meus poemas favoritos do mundo, é muito bonito, é tudo muito elegante, muito, assim, desenhado assim com caneta de bico de pena fino, entendeu? Uma coisa maravilhosa. Inclusive, inspirou o famoso quadro de Tiziano, que eu estava comentando com vocês. Inspirou é uma palavra errada, mas é o poema que está por trás do famoso quadro de Tiziano da volta
da chegada de Baco em Naxos, né? E ele salva e encontra a Ariadne. Não sei porque eu tô falando da Ariana. Ariana é outra coisa. Esse quadro aqui. E aí você tem o 64 e a terceira parte do livro, né, depois desses poemas mais longos, são as elegias, que são também maravilhosas. Alguns dos poemas de amor mais bonitos da antiguidade estão nessas elegias, poemas assim de desilusão, enfim, coisas que todos nós passamos na vida, assim. Você tem uma relação com alguém, você se magoa, você continua amando muito mais a pessoa. Você passa a amar mais a pessoa pela desilusão, você se sente mais preso pela pessoa, mas ao mesmo tempo você percebe que o bem-querer, ele diminui. Né? Eu tô sendo bem literal, é bem isso que ele fala. Um dos poemas mais bonitos disso dele, essa coisa terrível, que é você passar a amar alguém, inclusive achei aqui. Injúria tal leva quem ama a mais amar e menos bem querer, né? Tô lendo na tradução do João Ângelo. Em latim é muito bonito também. E que, enfim, se você já gostou de alguém, você já, talvez, muito provavelmente, você já passou por esse sofrimento, assim, de você fica preso, você sofre, mas você não deixa de amar, mas você deixa de ter o carinho, né? Aquilo se perde, mas o amor exatamente não se perde. Enfim, e é muito emocionante você ler isso de alguém que nasceu e que viveu há sei lá quantos mil anos, que você não sabe nada sobre a vida. Enfim, eu acho incrível. E, enfim, essa terceira parte, eu já vi críticas um pouco mais fortes, porque esse gênero que eu falei, que são as elegias e tal, foi um gênero que depois foi muito desenvolvido pela poesia romana. Ovídio, Propércio, Tibulo, toda uma galerinha, né? E nesse caso, a comparação com Catulo acabou não sendo tão lisonjeira quanto no caso dos metros mais experimentais que ele usa na primeira parte. E mesmo os hexâmetros, né, a poesia épica, pequena, mas épica, de, 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 de conformação épica do poema 64, que nunca deixaram de ocupar um ponto muito alto na história da literatura latina. A parte das elegias nunca foi tão... Ela é vista quase como uma forma muito arcaica daquilo que poetas romanos depois vão desenvolver. Mas é maravilhoso, maravilhoso. E é isso, recomendo que vocês comprem, comecem a cogitar ter esse livro, porque se você quer ter uma formação clássica tal, e todo mundo... Aqui no YouTube tem 70 mil vídeos de formações clássicas, né? Mas você precisa conhecer o lado, às vezes sujo, às vezes fútil, às vezes extremamente refinado, às vezes extremamente grosseiro e nojento. Da antiguidade, né? Não dá pra... Se você quer ter uma formação clássica e conhecer o que é a antiguidade, não dá pra escolher, eu quero isso aqui, mas não quero isso aqui, entendeu? Precisa ter um pouco de tudo, ainda mais porque, em termos de qualidade de poesia e qualidade de refinamento, isso aqui em alguns pontos, é insuperável, eu usaria dizer. Enfim, é isso. Eu amo esse livro, eu amo esse livro. O que eu puder falar pra vocês, pra convencer vocês a darem uma chancezinha pra ele, ainda que ele seja caro, ainda que, enfim, não tá na lista de coisas que as pessoas mais querem ler, mas tem que dar uma chance, é maravilhoso esse livro. É isso, fiz a minha introdução a Catulo. O que eu posso fazer, entendeu? Se você for especialista no assunto e ver o vídeo e ficar horrorizado com alguma coisa que eu falei, comenta. Já me desculpo, eu não sou especialista na área, fiz o que eu pude fazer de melhor. E é isso. A partir de agora vai começar a ter no canal leituras de poesias. E aí eu acho que eu vou pegar alguns poemas do Catulo que eu gosto mais e fazer vídeos isolados. Muito provavelmente isso vai para aquele negócio que eu tenho que fazer, que é o clube de membros. Já me cobraram de criar esse negócio, mas eu não posso criar ainda porque não tenho as horas necessárias para conseguir criar isso. Precisa ter umas horas, eu não consegui ainda. Mas eu tô pensando em criar. E é isso, aí vocês vão me ver lendo, discutindo com mais calma os poemas. Como eu consigo ler em latim, vai ficar legal. Eu acho que dá pra se divertir. Não sou especialista, entendeu? Mas são vídeos que eu acho que vão ser mais interessantes pela apreciação poética do que uma aula sobre, sei lá, o universo cultural daquilo que eu não sou competente para fazer. E sobre as questões mais filológicas, mais densas. Inclusive, uma coisa que eu tenho que falar antes de terminar o vídeo
É um livro complicado, porque chegaram alguns manuscritos no Renascimento, enfim. Mas tem problemas textuais sérios nesse livro. E, assim, o que eu quero dizer com problemas textuais? Assim, nos manuscritos tem coisas que não fazem muito sentido. E há séculos as pessoas vão tentando emendar isso e corrigir e colocar hipóteses do que estava escrito originalmente, por que mudou. Tem algumas coisas que foram, enfim, perderam sentido. Tem alguns poemas que parece que foram picotados e um pedaço saiu de um, foi parar em outro. Tem umas coisas estranhas, assim. Essa edição do João Ângelo, não se preocupe com isso, ela sempre vai dizer para você, no original, nos manuscritos que chegaram, aparece assim, mas o estudioso tal, no século XIX, no século XX, supôs que isso é uma versão deturpada de tal coisa. Eu decidi optar traduzir tal coisa, mas aqui está a tradução da outra coisa. Ele sempre faz isso, ele é muito cuidadoso com isso. Mas é importante você saber. Eu estava lendo no meu manual de literatura latina, eu comprei um manual de literatura latina, ótimo. E eu li o capítulo sobre Catulo antes de fazer esse vídeo. Ele fala que uma edição padrão de Catulo contém, em média, 800 correções. 800 correções feitas por algum especialista para fazer o texto ser inteligível. E mesmo assim, tem passagens que, mesmo corrigidas, são extremamente estranhas. São extremamente... A sintaxe não funciona. Tem versos que ninguém sabe se são daquele poema, se foram parar de outro lugar. Enfim, tem várias questões que são divertidas. Eu acho bem divertidas. Mas é importante saber. Mas é isso, tá? Acho que eu disse o que eu podia dizer. Era pra ser um vídeo bem curtinho. Ficou um vídeo bem longuinho, como sempre. Mas vocês gostam, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam. Se quiserem um livro e tiverem a fim de comprar o preço integral, com desconto leve, vai ter o link aqui da Amazon, tá? Para vocês comprarem essa edição. Espero que venham outras edições de outras editoras. É um livro que merece. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Enfim, espero que vocês gostem. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Comentem mais, gente. Podem comentar mais. Eu sou bonzinho, eu não vou ser grosso com vocês nos comentários. Fiquem tranquilos. Bem, é isso. Tchauzinho. Até mais.